Olá, meus queridos irmãos e amigos, que a paz e a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Me chamo Pastor Kennedy e você está assistindo ao devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. E para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de ler para você um brevíssimo trecho de um opúsculo que foi escrito pelo pastor e doutor Joel Bick. O título deste pequeno livro é Adoração no Lar. E ele se propõe a nos motivar acerca de uma prática cristã que vem sendo, ao longo dos anos, diminuída e dilapidada por muitas famílias cristãs. Essa prática é exatamente o culto doméstico. O culto doméstico é aquele culto familiar que muitas famílias na antiguidade celebravam em seus próprios lares, ao redor dos seus filhos, ou rodeados pelos seus filhos à mesa, e ali o chefe de família, ou muitas vezes a mãe, conduzia o culto e os filhos cresciam aprendendo a orar, a amar a palavra de Deus, a apreciar o culto e cresciam como homens de Deus. Pessoalmente, eu conheço muitas famílias de irmãos amados que cultivam essa prática e posso lhes dizer, realmente são famílias muito abençoadas. É preciso que oremos, pedindo forças ao Senhor para que nós possamos resgatar em cada lar da nossa igreja essa prática. E o capítulo 5 fala sobre as motivações para o culto doméstico. E vou ler para você. Todo pai e mãe temente a Deus deve estabelecer e manter o culto doméstico em casa pelas seguintes razões. Pelo eterno bem-estar de seus entes queridos. Deus usa meios para salvar as almas. É mais comum que ele use a pregação de sua palavra, mas pode também usar o culto doméstico. Assim como há uma ligação entre a pregação e a salvação das almas numa igreja, existe uma ligação entre o culto doméstico e a salvação das almas na família. Provérbios 22:6 diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa regra tem sido confirmada há séculos. O Salmo 78, versículos 5 a 7, afirma igualmente: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, ou seja, os louvores ao Senhor e as suas obras maravilhosas, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Não conhecemos a vontade secreta de Deus, mas sabemos que ele se compromete a usar os meios. Somos chamados a trabalhar na esperança de que, fazendo um uso diligente do meio do culto doméstico, nossos filhos não se esqueçam das obras de Deus. Por outro lado, se deixarmos os nossos filhos entregues a si mesmos, as Escrituras nos dizem que eles nos envergonharão. O pensamento de ter crianças passando a eternidade no inferno deve ser esmagador para qualquer pai temente a Deus. Imagine também enfrentar a eternidade confessando que não trabalhamos com seriedade em prol das almas de nossos filhos. Seria terrível confessar: eu lia a Bíblia para nossos filhos, mas nunca falei a respeito dela com eles. Eu orava, mas nunca orei fervorosamente por suas almas. Spurgeon, continua o autor, lembrava-se claramente de sua mãe orando por ele em prantos desta maneira: Senhor, tu sabes que se estas orações não forem respondidas com a conversão de Charles, elas serão testemunhas contra ele no dia do juízo.
Spurgeon escreveu: a ideia de que as orações de minha mãe serviriam como testemunha contra mim no dia do juízo infligia terror sobre o meu coração. Pais, usem todos os meios para que seus filhos sejam arrebatados do fogo abrasador. Orem com eles, ensinem-nos, cantem com eles, chorem por eles, admoestem-nos, roguem por eles e pelo seu batismo. Lembre-se de que a cada culto doméstico vocês estão conduzindo seus filhos à presença do Altíssimo. Busquem graça para trazer a bênção do Deus Todo-Poderoso para a sua casa. Mais ainda, ele continua, devemos também fazê-lo pela satisfação de uma boa consciência. O bispo Riley disse: pais, eu lhes ordeno que façam todo o esforço para treinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Ordeno isso não apenas por causa das almas de seus filhos. Ordeno-lhes isso por causa de seu próprio conforto e paz no futuro. Na verdade, sua própria felicidade depende grandemente disso. Os filhos têm causado as lágrimas mais tristes que um homem pode derramar. Essa tristeza é ainda mais opressiva quando os pais cumprem seu dever fielmente e, apesar disso, vivem com uma filha ou um filho pródigo. Mas quem pode suportar a reprovação de uma consciência pungente que nos condena por nunca criarmos nossos filhos no temor do Senhor? Que pena não conseguirmos levar a sério o voto que fizemos na consagração de nossos filhos de criá-los em nossas doutrinas confessionais. Quanto melhor poderá dizer: filho, nós lhe ensinamos a palavra de Deus, lutamos por sua alma, demos-lhe um exemplo de vida temente a Deus. Você não viu em nós uma piedade sem pecado, mas sim uma fé não fingida. Você sabe que buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sua consciência será testemunha de que Cristo foi o centro de nosso lar. Nós cantamos juntos, oramos juntos e conversamos. Se você se desviar dessa luz e desses privilégios e insistir em seguir o seu próprio caminho, só poderemos orar para que todos os estudos bíblicos, orações e cânticos não se levantem contra você no dia do juízo e para que você recupere a sensatez antes que seja tarde demais. Conforme disse Riley, bem feliz é o pai que pode dizer a seus filhos o mesmo que Robert Bolton disse em seu leito de morte: eu de fato creio que nenhum de vocês ousará me encontrar no tribunal de Cristo na condição de uma pessoa não regenerada. Devemos viver e conduzir o culto doméstico de tal forma que nossos filhos não sejam capazes de dizer: estou com os pés e as mãos amarrados, sendo lançado na escuridão eterna por causa de sua negligência paterna, de sua hipocrisia e de sua complacência em relação às coisas de Deus. Pai e mãe, por que vocês não foram fiéis comigo? Eu quero continuar ainda e dizer que devemos ter o culto doméstico, porque isso auxilia na criação dos filhos, porque a vida é breve e mais ainda porque devemos amor a Deus e a sua igreja. Queridos, como chefes de família, somos responsáveis pela educação espiritual de nossos familiares. Assim devemos fazer tudo quanto pudermos para estabelecer e manter o culto doméstico em nossos lares. Deus nos deu exemplos bíblicos de culto familiar e nós não seguiremos? Deus colocou em nossos lares almas de criaturas feitas à sua imagem e não usaremos todas as nossas habilidades para ver nossos filhos se curvarem à adoração diante de Deus e de seu Filho Jesus Cristo? Será que não nos esforçaremos para promover a piedade cristocêntrica em nossos lares,
a qual o culto doméstico é tão apto a promover? Brincaremos com alimento espiritual, sim, com a eternidade dos membros de nossa própria família? Queridos, esses alertas são bem incisivos sobre nós. Cada um de nós precisa orar, principalmente os homens que me assistem, os homens crentes que me assistem, e procurarmos, queridos, corrigir essa nossa falha de conduzir a nossa família sem o culto familiar. Nesse período de quarentena, Deus proveu imensas oportunidades para estarmos juntos como família cristã e educar os nossos filhos na palavra. Não desperdicemos nem negligenciemos isso. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Senhor, obrigado por esse alerta que o Senhor nos concede hoje. Ajuda-nos a sermos fiéis e a recuperarmos essa histórica prática cristã, para que nossos lares sejam aquilo que gostamos de cantar, casas de bênçãos. Que Deus te abençoe, fique na paz e repercuta esse vídeo. Muitas famílias precisam ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.